Olá, eu sou Vera Lúcia Rodrigues, da Verve, assessoria de comunicação, sou jornalista de formação, especialista em assessoria de imprensa, mestre em comunicação social e sócia fundadora da Verve, assessoria de comunicação. E hoje, no nosso podcast, nós vamos trazer uma pessoa extremamente interessante, que é o Leandro Volkov. O Leandro, ele é um profissional, vamos dizer assim, multidisciplinar. Ele tem muita experiência em comunicação corporativa, relações com a imprensa, mercado, gerenciamento de crise de imagem e especialmente com globalização de marcas. O Leandro vai dividir conosco hoje a sua visão estratégica sobre como construir valor para marcas e ecossistemas, além de compartilhar sua experiência no desenvolvimento de relações institucionais e na introdução de marcas globais no mercado brasileiro. Leandro, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast Comunicação é Tudo. Seja bem-vindo. Obrigado, Vera. Prazer estar aqui com você. Depois de muito tempo que a gente não se via, não se comunicava. Pois Eu é, só tiraria uma frase aí, um profissional interessante. Talvez eu seja interessante, mas eu tenho alguma experiência e, principal, eu gosto de compartilhar a experiência. É sempre muito rico. que bom. Então, exatamente por isso que eu acho que hoje o nosso papo vai ser muito profícuo. Eu queria que você, que tem uma trajetória bastante diversificada, contasse para gente como que a sua experiência como jornalista e especialista em comunicação corporativa começou e como isso moldou a sua visão estratégica. Vou lembrar lá dos anos de 2006, quando entrei na faculdade. Não vamos pular essa etapa, porque é muita coisa lá para trás. Mas você falou a palavra diversificada, é interessante porque até chegar no setor automotivo, a minha experiência era diversificada. Em 2012, cheguei no setor automotivo em 2012. O que todo mundo no setor automotivo sabe e fala é que depois que você entra no setor automotivo, você não sai mais. Embora você saia, você sempre está dentro dele. Claro que o setor automotivo é imenso e ele te dá uma certa diversificação, mas você sempre está lá, mais ou menos nesse meio, engajando, buscando os mesmos contatos, vira e mexe, os contatos voltam. Mas essa experiência, ela começa quando eu me identifico como profissional de comunicação, mas eu nunca me engajei tanto como jornalista. Atuei muito pouco, mas o que sempre me fez, assim, brilhar os olhos é o como eu consigo comunicar empresas com a sociedade, porque comunicação é isso, comunicação social. Eu comunico aquilo que uma empresa oferece de produto ou serviço de maneira que agregue para quem está ouvindo ou querendo buscar informação sobre aquilo. Certo. Eh, e é um desafio enorme, porque você não tem nenhuma ciência por detrás que te dê uma fórmula exata. O que você tem é a sua experiência como jornalista, o abastecimento que você tem na sua formação de como lidar com públicos, das suas variadas formas e opiniões, como você engaja aquele público para aquilo que você está oferecendo, ou que a empresa está oferecendo. Os desafios, eles se multiplicam nessa área, né? Ele não fica só numa experiência imprensa e empresa, também se multiplica para outros entes que buscam comunicação. E aí exatamente onde entra toda a questão do jornalismo, né? O porquê o jornalismo é importante dentro dessa área de comunicação corporativa, assessoria de imprensa, porque o jornalista, ele mais nada é do que o contador de histórias, que une histórias de quem quer que seja, pode ser empresa, pessoas, uma sociedade, um povo, uma nação, com quem busca entender e ir a fundo sobre essas histórias. Então a informação, basicamente, ela é parte da história e a gente faz a história brilhar, né? A gente tenta Uhum. contar de uma forma que ela realmente cative. Eu acho que essa é a palavra Que mais seja legal. interessante, né, Tem que cativar. que faça com que as pessoas leiam, né. Na verdade, os jornais e as revistas nada mais são do que contadores de histórias, e as pessoas que sabem contar boas histórias ou que sabem transformar as suas atividades em história, é que vão acabar ocupando as páginas e, enfim, não só páginas, né, mas o online e tudo, desses veículos de comunicação. Sim. Essa questão de contar histórias é legal porque o jeito de se contar histórias e de consumir a história mudou, né?
Mudou muito, né? Você passa muito menos tempo lendo, que Uhum, é uma forma de você se formar também, e uhum, mais consumindo, que uhum. é uma forma de você entender. Sim, Então, todo mundo entende de qualquer coisa muito rápido, mas se formar exatamente naquilo é mais difícil. é um processo mais É prolongado, né? muito mais, exige uma certa ciência, um estudo, você tem que, Uhum. dedicar tempo. E a gente percebe, principalmente em comunicação, que vira e mexe as pessoas perguntam: "Mas qual a diferença entre marketing e comunicação?", por exemplo, nesse aspecto. Os 2 estão tentando vender um produto ou vender uma conversa, de certa forma, que um público compre. Sim, Como você diferencia? Eu sempre falo para elas que é no modo de se relacionar. As marcas, elas além de vender, precisam se relacionar para ter dentro do país ou do local onde elas estão estabelecendo contatos, estabelecendo negócio, que ela tenha perenidade, que tenha uma reputação. Para construir isso, você não faz só informando, ou falando, você faz se relacionando. Então eu gasto muito tempo, por exemplo, quando eu estou na empresa, buscando contatos. De sim. qualquer entidade, pessoa, influenciador, formadores de opinião, que tenha a ver com o nosso negócio, ao ponto de eu estabelecer não só um contato, mas uma conexão. E quando eu estabeleço conexão, que é assim, você enxergar onde tem valores que realmente se fundem entre os dois, é você tem a certeza de que assim, eu estou bem amparado. Tá, Qualquer coisa que me aconteça, eu estou bem estabelecido aqui, de tal forma que, por mais que algo venha contra a minha empresa, o meu negócio, eu tenho um colchão que me ampara quando eu cair. Eu vou levantar de novo. Empresas grandes, a gente tem vários exemplos disso, dessas que têm grandes colchões de reputação, e quando foram tomar um tombo, se levantaram rápido ou conseguiram se relevantar. E aquelas que a gente fala que já era, né? não estabeleceu boas Ela ligações. boas conexões, né, não Exato, teve uma forma de atuação que permitisse um levantar mais rápido, né. exato, exato. Mas conta então para nós aqui, como é que foi que tudo isso começou? Você já nasceu querendo ser jornalista? Você como é que é? Como é que foi essa sua entrada nesse mercado? Como é que você decidiu ser jornalista? Conta um pouco dessa historinha até chegar hoje. Eu acho que eu sempre fui muito humilde, eu nunca quis ganhar dinheiro, então por isso que eu fiz jornalismo. Eu pensei em fazer medicina como vestibular, e eu prestei, fui muito mal, e aí eu pensei: "Bom, agora eu tenho que buscar fazer alguma coisa, eu não vou ficar parado". E eu sempre gostei de comunicação, Sim. e o jornalismo me chamou a atenção por 2 aspectos. Aquele negócio que você tem que defender a verdade, acima de tudo, a verdade, né, para as pessoas saberem a verdade, Uhum. uma questão de justiça social. E também porque o jornalismo, naquela época em que eu ingressei na faculdade, ali, tô falando de 2006, ele já estava em transformação. Então o que eu via? Um dinamismo muito grande de uma área que e até hoje muda muito, e um aspecto de quase valores, né, pessoais. Essa coisa de defender a verdade, me soava muito, parece bonito, uma coisa da Marvel e tal, mas é bem verdade mesmo. Uhum. Hoje tá meio destoado. Mas a gente sabe que o jornalismo sempre foi imparcial, a busca pela verdade, não é mais que verdade, ouvindo 2 lados da história, colocando os 2 pontos de vista na mesma história, enfim. Essa é a base da nossa profissão. Essa é a O que se fazem com isso é um outro problema, mas essa é, é a base atraente que nos leva para essa profissão. e que eu defendo com unhas e dentes. Agora, Eu também. Você já me capítulos à conhece faz parte. tempo Sim, e capítulos você à sabe. parte. É, tá certo. E aí eu, nas experiências que eu tive ainda como estagiário ou assistente, Uhum, sempre foi diverso. Comecei também no setor de mobilidade, depois petroquímico. Era uma união entre o conhecer e o fazer, né. Alguém precisa me dar uma prática para eu ter experiência. Então o estágio é uhum. muito bom nisso, você que está ingressando em faculdade, qualquer que seja, de qualquer ciência, é importante um estágio para você entender essas nuances. Como é que eu pratico as ferramentas que a faculdade está me ensinando. E quando a gente vai para o mercado, as oportunidades elas meio que se perdem, porque você rompeu basicamente um lacre de não sou mais. Você vai entender uma criança, um estagiário, estagiários não se ofendam, uma criança para
uma fase adulta do nada. Eu sou um profissional, CLT, PJ, que quer que seja, mas você já é um profissional independente, você tem que criar a sua própria carreira. No estágio a empresa pega, te molda, te traz, dá o curso X, Y, Z, dentro da empresa, no caso. Eh, e eu sempre tive vontade de aprender. Isso pra mim era inegável. Assim, Uhum. eu preciso aprender. E uma coisa que é importante para todo profissional entender, e isso aconteceu comigo e eu não tenho nenhuma preocupação em dizer, e nenhum pé atrás em dizer que eu sempre quis subir os degraus no tempo certo e os degraus certos. Eu nunca quis pular nenhum degrau. E isso eu tô falando dentro de uma hierarquia. Eu fui assistente, analista júnior, pleno, sênior, eh, especialista, supervisor, agora como gerente. Eu passei por todas as etapas e todas as etapas foram importantíssimas para me mostrar quem eu era como profissional e como pessoa. O problema de quem pula isso é que acaba furando alguns estágios que consolidaria, inclusive, valores muito Queima importantes. etapa, né. Queimar etapa é sempre ruim. É legal. E no começo da minha carreira lá, depois de formado em 2010, que eu me formei no fim de 2009, eu precisava de experiência, eu precisava de um lugar para aprender, que eu pegasse todas as ferramentas e falasse assim: vai, sem medo. E aí eu encontrei a Verve, por exemplo. Ah, é? Foi sua primeira experiência. Foi a minha primeira experiência como profissional, primeira experiência assim, na rua, indo pra rua mesmo, atendendo o cliente, pegando o carro, ou o transporte, indo até o cliente, no evento, cobrindo, falando, fazendo planejamento, pensando. Uma coisa que eu sempre admiro que as empresas forneçam aos colaboradores: liberdade de produzir, liberdade de atuar. Então eu gosto do lugar que vira e fala assim: ó, não sei como é que você vai fazer, mas você tem que fazer e faça da melhor maneira possível. É só isso que eu preciso ouvir. Eu já assino o contrato e vou atrás. E na Verve não foi diferente, porque a gente estava, quando eu cheguei ali, 2010, muitos clientes entrando, alguns saindo, era uma transição, acontecia como acontece em todo lugar, mas muito cliente novo e se engajando em comunicação, nunca tinha feito nada, alguns chegando no Brasil, não sabendo como é que era o território brasileiro e a gente tendo que ir, Se virar. vamos atrás, os caras precisam, os caras querem. E aí a gente aprendia tanto com o cliente, porque era um negócio novo, como atuando com ele, né. Muito orgulho de ter tido você na equipe, viu, Não, Volkov. inclusive sou muito grato, porque foi minha primeira oportunidade como profissional, e jamais eu poderia ser diferente de não ser grato a isso. Eu sou Bom, realmente grato, eu sempre menciono. mas eu acho também, assim, que foi uma troca, né, você sempre foi uma pessoa de boas ideias. Você pegou Tentava. exatamente porque você tinha aquele ar de "deixa comigo", né. E você trouxe boas ideias, você conseguiu bons resultados, os clientes ficaram muito felizes e eu lamentei muito quando você foi embora da Verve, mas você já foi para o setor Eu fui pro automotivo. setor automotivo. Então, eu acho que não tinha mais como concorrer. E aí, Difícil. eu queria que você contasse um pouco como é que essas suas últimas experiências, né, no setor automotivo, no setor de transporte, com as grandes marcas, né, como é que foi trazer essas grandes marcas em Drive, a Mod, Jaeger para o Brasil? É assim, na verdade, não é só trazer essas grandes marcas, a pergunta é assim: quais foram os seus maiores desafios? Por quê? Quando você estava como estagiário, numa assessoria de imprensa, com supervisão, você tinha uma demanda, uma responsabilidade e um aprendizado. No momento em que você sai disso e você vai para um desafio do tamanho que você foi, eu queria que você contasse como é que foi isso? O que que isso É. significou? Primeiro de tudo o crescimento pessoal, né. Uhum. O menino deixa de ser menino para ser homem. Sim, não tem acordo. É, e não tem como fazer chororô: "Ah, mas era daquele jeito, não é desse jeito, É. lá atrás não era", esquece. Acontece de tudo no meio do caminho.
Você tem que estar preparado e tem que ter um pouco de serenidade para enfrentar problemas e conflitos. Sim, Sempre tem conflito. claro. É Viver impressionante. é sinônimo de Já conflito. é um conflito. É, É impressionante. Mas o legal da história é que a experiência no setor automotivo, boa parte dela vem justamente na próxima fase pós-Ferv, em que eu chego para trabalhar na assessoria de imprensa da Toyota. uhum, E lá eu fico 10 anos. E esses 10 anos me ensinaram basicamente quase tudo, não dá para dizer que a gente sabe tudo, mas me ensinaram quase tudo de setor automotivo, ou pelo menos a identificar as caixinhas. uhum, E desperta um olhar também que você enxerga assim, qual é a diferença de eu atuar num setor como esse, automotivo, como assessor de imprensa, como comunicação corporativa, em outros setores como saúde, beleza, indústria. sim, Porque o setor automotivo ele atrai muitos olhares, desperta muitos desejos e tem assim, principalmente das entidades que cercam o setor, seja governo, seja empresas de classe, de consultorias, o parque de fornecedor é enorme. Então, assim, a gente está falando de 20% do PIB industrial só oriundo dessa indústria. Você tem uma outra trajetória. sim. Uma outra Mas você. responsabilidade também. E parece que assim, é tudo muito enorme, só que é todo mundo muito parente. Então, é muito comum elas terem a tradição de as mesmas pessoas estarem numa empresa, quando elas saem de qualquer montadora, vai para outra montadora. É muito comum. Sim, Ou tá lá 10 anos numa empresa e do nada vem uma empresa nova, montadora, e traz a pessoa. É bem comum. E claro que em todas as indústrias também é assim, até onde eu sei, a indústria farmacêutica é assim, as uhum. pessoas que atuam lá ficam basicamente na bolha da indústria, mas a indústria automotiva é incrível, porque você ainda mescla muito aquilo que a gente aprendeu do tradicional jornalista, que eu acho que ele não morreu, na verdade ele se reinventou, Sim, ele precisa existir, que é o jornal, a revista digital, muda o formato, mas a maneira de fazer é a mesma, a ferramenta. Do influenciador sim, e da mídia social também como mídia, né, que sim. hoje tem empresas que são basicamente mídia social. E essa larga experiência de 10 anos na Toyota me moldou para tudo isso. Bom, E eu costumo falar para as pessoas, ter trabalhado ali, fez eu ver quase de tudo, ou pelo menos, nada mais me espanta tanto. já é uma Porque eu grande já vi coisa, né. tantas espantosa, fantásticas, coisas boas, mas também espantosa, que você se acostuma. E aí quando você vai para empresas como foi a InDrive, que é um aplicativo, é a concorrente da Uber basicamente no mundo, Uhum, tá em 48 países hoje, e o Brasil é um grande território para eles. A InDrive ela é uma empresa que tem particularidades de cultura. sim, Basicamente, agora tem pessoas responsáveis pelas linhas de negócio no Brasil, mas antes eram todos russos, porque a empresa é fundada na Rússia, o fundador, o CEO é russo, que descendiu da Rússia, inclusive. Eh, e aí você precisa ensinar, na verdade, a cultura da empresa, como trabalhar a comunicação no Brasil, como trabalhar pós-venda no Brasil, como trabalhar venda no Brasil. Porque se deixar, eles fazem da mesma forma que eles fazem em todos os outros lugares. E o Brasil, e é uma coisa que eu sempre falo para todas as empresas, você tem que jogar com sinceridade. Você vem atuar no Brasil, você quer fazer comunicação, você quer fazer venda, quer fazer pós-venda, você tem que entender o Brasil. Não trate o Brasil como o território da sua terra-mãe. Ah, eu nasci na Itália, na Espanha, na Turquia. Ok, aqui é o Brasil. O Brasil é totalmente distinto. E quando você está no território do brasileiro, entenda quem são as pessoas chave para o seu negócio no Brasil e se comunique e se conecte com elas. Tá aí a assessoria de imprensa e também as agências de comunicação para ajudar nisso. sim. Porque essa conexão não vai acontecer se você não sair da porta para fora e você está ocupado tentando vender seu produto. Então isso era um desafio na Endrive, fazer essas Entendi. conexões. E foi sua maior tarefa lá? Sim,
Porque eu Tá. cheguei num lugar que não tinha ninguém brasileiro tinha passado por comunicação ou pela área de relações públicas lá, e alguém precisava fazer do início. Sim. E, como eu te falei, sempre tive um espírito empreendedor. Então alguém chegou e falou assim: "Ó, nunca fizemos nada, você vai fazer do zero desde o início". Eu falei: "Opa, Oba! é mesmo? Mas eu posso fazer do meu jeito? Qual que é o budget?". Ah, é sempre pequeno, né, o budget, Sempre. mas tudo bem, a gente faz. E aí faz as conexões. E o legal disso que é a mesma experiência para a Omoda hoje. Uma empresa chinesa, do grupo Cherry, chegando Sim. no Brasil, começando a atuar e a fazer essas conexões para poder vender produto e produzir produto localmente, que vai acontecer. Quando chegaram, falaram: "Ó, você vai ser o nosso PR e a gente precisa, porque não temos, e essa é uma área que vai começar a abrir as alas, as portas da empresa para a gente receber, falar com as pessoas, ter contato, falar dos nossos produtos para o consumidor". Enfim, o filme recomeçando, mas dentro do setor automotivo. Então isso tudo já é motivação por si só, né. E é isso que você está fazendo agora? Exatamente isso. Gerente de relações públicas, comunicação corporativa, basicamente. Sim. E o que a gente está tentando ampliar, mais do que o conhecimento sobre o produto, porque o carro é uma commodity, né, o carro é uma coisa muito querida pelo brasileiro, então você Uhum. trata o produto de uma forma, mas a gente precisa ampliar, assim, o conhecimento das pessoas sobre a empresa. Quem é essa empresa? Vale a pena eu me conectar com ela? Vale a pena eu estabelecer negócio, comprar produtos dela? De onde ela vem? O que que ela faz? É. Eh, Isso é mais importante, é essa ação residual na cabeça do consumidor que só a comunicação é capaz. só, Anúncio não só. faz, é só a Não dá. comunicação bem feita, o Aí relacionamento bem organizado é que sim. pode fazer com que isso aconteça. Agora, Exato. assim, uma coisa que eu acho que é importante, já que a gente entrou nessa área de como a comunicação está atuando, como você está atuando hoje na comunicação, eu queria que você falasse um pouco, como é que a comunicação foi na tua trajetória, pelo que você está falando, essencial para transmitir os valores de qualquer empresa, né, utilizando várias técnicas, storytelling, enfim. Sim. Eh, e se você acha que o executivo brasileiro está preparado para relacionamentos profícuos com comunicação, Uhum, uhum, entende? É uhum. isso que eu queria que você discorresse um pouco, dada essa tua experiência diversificada, desde uma agência de comunicação até uma grande montadora. O Em resumo, a comunicação abre portas. Sim. E é muito verdade, e já teve momentos em que a gente precisou fazer qualquer evento para mostrar um produto, só que a nossa intenção não era que o produto fosse divulgado para dizer como esse produto é lindo e maravilhoso. Era, Sim. na verdade, uma mensagem para o governo do estado, para que o governo entendesse a profundidade daquele produto, daquela tecnologia que era inovadora, chegando no Brasil, chegando no estado de São Paulo, para o quê? A gente sentar na mesa e falar sobre incentivos. Então, produzir aquela tecnologia só era possível com incentivo. E o governo precisava entender qual era a profundidade disso. Como que eu faço isso? Eu me comunico com esses entes do negócio que estão distantes de mim, mas eu preciso mantê-los perto, isso é um desafio, por meio de comunicação. Então, fiz isso por meio de jornais, blogs, por meio de influenciadores que testaram, que foram atrás, a gente ofereceu experiência para essas pessoas, eles multiplicaram essa experiência. "Ó, isso é realmente legal, aqui testamos esse produto, olha aqui". Eh, Testaram e deram depoimento. Eles fizeram matérias, Entendi. artigos, matérias. Eu sei que tem até alguns que usaram a experiência para multiplicar o conhecimento por meio de palestras. Falar assim: "Ó, eu fui o primeiro a testar o produto X no Então Brasil". essa foi uma estratégia imprescindível para Ou você era com essa isso experiência de marca, Ou ou era não ia isso, rolar. ou a gente não ia bater na porta de quem a gente precisava, porque é o que a gente falou, abre portas, né. É, Sim. Agora, de uma maneira geral, quando a gente não está falando de uma grande montadora, tá valendo também construir relações sólidas, sim. obviamente, mas
Você acha que o empresário brasileiro, o executivo brasileiro, especialmente ligado a setores como indústria, não automotiva, mas indústria, chão de fábrica, que não tem tanto glamour, você acha que esse profissional está preparado para lidar com uma assessoria de imprensa e, consequentemente, com o seu público-alvo, ter esse trabalho diferenciado? Você acha que o empresário brasileiro está preparado para isso? Na sua grande maioria, não, por desconhecimento, mas deveria e tem que. Certo, Por isso que existe o trabalho que eu acho imprescindível de agências de comunicação, de relações públicas, de assessoria de imprensa, para esse trabalho. sim, Porque é o profissional que busca ascender, ou pelo menos ampliar um pouco mais o seu portfólio, a sua atuação no território nacional, precisa fazer esses relacionamentos acontecerem. sim. Se ele não sabe, então busque quem sabe, contrate, Uhum. valorize o serviço, porque de fato ele é importante. Ele te dá, para a grande maioria, isso parece até ser uma coisa assim de mexer com o poder. Não, mas a minha foto vai aparecer não sei aonde, isso você vai ter que passar por isso. Mas isso não quer dizer que você está sendo exposto. O que está sendo exposto é o nome da sua empresa. A empresa precisa ter uma cara, né. E a empresa precisa falar e a empresa não, o prédio não vai lá se comunicar. Quem vai falar é o empresário, E o executivo. e você vê, por exemplo, eu vejo, por exemplo, na tua trajetória, né, que a inovação, a sustentabilidade, a busca de novas formas de fazer as mesmas coisas, estão, assim, no teu DNA, né. Então, como é que você pode, como é que você acredita que as empresas podem alinhar todos esses valores e estratégias de comunicação e que benefício que ela vai trazer para a imagem dela dentro do universo de atuação? Me conte. Ferramentas. Você precisa de ferramentas, você quer aumentar o alcance da sua mensagem, do seu produto, daquilo que é a sua empresa. Você só consegue isso com ferramentas, ferramentas de comunicação, Por exemplo, que, por exemplo, a comunicação com os jornalistas, né, com os meios de comunicação, assessoria de imprensa. se você for por si só, você até consegue, mas você Vai. não sustenta, porque o seu core business, você como empresário, não é sentar ali, deixa eu ver se eu consigo falar com aquele e tentar trazer e trocar informação e fazer a informação chegar no seu público final. Deixa a expertise para quem tem expertise e o tempo dedicado só para isso, que é Sim, um tempão. Construir relacionamento não é que hoje eu te conheci e você é seu melhor amigo hoje. Pode ser daqui 10 anos só. Quando a gente se conectar de fato, só que se eu não começar hoje, eu nunca vou começar. Se eu não parar para entendi. entender, eu não vou fazer. Então deixa alguém buscar por você nesse campo e ele vai levar o seu nome. Quer coisa melhor do que isso? Não vejo nada melhor que isso. Eu não E vejo. eu vejo também que você é reconhecido no mercado, por gerar valor, né, por meio da influência positiva, da entrega de Tentando. resultados consistentes, Vou etcétera. buscando todos os dias fazer isso. Que conselhos você daria para executivos que desejam se tornar líderes inspiradores em seus setores? Estou falando devagar, que é para a gente Boa, saber o que não, está boa, falando. porque, você que tocou no ponto. Liderança. O que que é um líder de verdade? É, um líder de verdade, não é aquele que precisa dizer: "Quem manda aqui sou eu", né, mas que todo mundo Ou sabe. seja, é aquele que se comunica melhor com a sua Exatamente, equipe. Ele exatamente. conhece exatamente quem é a sua equipe, ele sabe quem são, além da equipe, o que circula a equipe, quais são as ameaças, e protege e se comunica de forma adequada. Sem dúvida. Esse cara, para ele chegar lá, ele precisa de treinamento. De comunicação, ele precisa de ferramenta, ele precisa de alcance, ele precisa entender onde são as barreiras dele. Quando você está dentro da empresa, né, e isso olhando para os 2 campos, hoje eu estou dentro da empresa e já atuei na agência. Quando eu estou dentro da empresa, como é o meu caso hoje, eu olho para o universo da empresa, então eu estou preso ali. Preso no bom sentido, ninguém está me prendendo. Eu tô ali dedicado, full time, pensando em maneiras e tal, e tudo que eu ouço é da empresa, é para a empresa, um pouco do mercado fora, muito de concorrência, você precisa entender.
Só que eu tô preso naquele universo assim, vem alguém e fala: "Vamos fazer X". Eu falei: "Eu acho que X é legal, porque aqui faz certo ali". Eu tô olhando pra dentro da empresa. Quando eu tenho uma agência me ajudando, quando eu estou na agência, essa mesma pessoa que tá aqui dentro, olhando pra essa estratégia, pra esse caminho X, vira pra gente e fala: "Olha, eu tenho um caminho X, vamos fazer isso. Vocês acham?" E é essa empresa que tá fora, a agência, consegue olhar o todo. Não olha só o universo dentro da empresa. Fala assim: "Ó, isso é legal, mas eu acho que só aí dentro do seu miolo, porque quando olha aqui fora, ninguém faz mais X, é tudo Y e Z. Entendi. Porque agora é assim, assado". Então, assim, eh, sozinho, a gente não faz uma comunicação boa, efetiva e transparente. Sozinho. Ok. Isso é um valor do executivo. O executivo precisa ser isso. Uhum. Mas a empresa, a cultura da sua empresa precisa de um suporte para chegar lá. E o que você destacaria, assim, para quem quer se tornar um porta-voz? Acho que meio você já respondeu, né? Mas assim, mais objetivamente, ou para aqueles que já estão nessa jornada, tentando se diferenciar no mercado, tentando aparecer, tentando dar vida para a empresa, fazer com que os seus produtos Uhum. apareçam, o que que você aconselharia para eles? Conselho, Uhum, mais do que a dica e coisa técnica, sim. Mais do que coragem. a dica e coisa técnica. Coragem. Coragem, né? Tenha coragem. E ele Desbrave. eu também acho, porque precisa coragem, né, para aparecer, para falar, para não falar hoje uma coisa, amanhã outra. Quem tá te direcionando sabe os caminhos que você tem que tomar e qualquer risco vai te ajudar. Então, assim, E assim, eu costumo dizer que é importante que eles fiquem atentos no dia a dia do universo da empresa deles, sim, para poder, ter insights, ter informações que possam, de uma certa forma, gerar notícia. toda Porque eu acho certeza. que muitas vezes, né, não sei se você concorda comigo, Volkov, a notícia está bem assim, mas o próprio executivo não a reconhece, consequentemente não passa para a assessoria de imprensa e consequentemente não chega aonde precisa chegar, né. Eu troquei a palavra encontre o que é notícia na sua empresa, e uma dica para todos nós. Uhum. Eu falo: "Ah, o que que é notícia?", porque a gente, quando tá na agência, que a gente busca qualquer tipo de informação que seja o mínimo pra gente se transformar aquilo em uma boa comunicação pra fora, né. Eu parei de usar a seguinte expressão: "O que que é notícia? O que que tá qual é o fato relevante na sua empresa?". Fato relevante, que é uma coisa mercadológica, sabe, um termo Sim, qual que é o fato relevante que eu posso levar para o mercado sobre a sua empresa hoje? que boa dica, né. O fato relevante, o cara não sabe, né, às vezes ele É, mudou a ensacada de algum produto e isso gerou uma reduziu economia. É, 15% porque ele pô, meu, vamos contar essa história, me traz a história. claro. Porque isso gera valor lá na ponta para quem vai comprar seu produto e pode ver uma diferença de preço, Mas basicamente. para isso é preciso que o executivo saiba, inclusive, o que é um fato relevante. Sim, Né, com é toda certeza, preciso que ele faça um dever de casa com toda listando certeza. os fatos relevantes do empresário, mas eu gostei dessa dica de Ele fato relevante, acho que é sim, melhor que notícia. ele tem nas mãos toda semana um relatório que ele recebe de todas as áreas que fala: "Olha, essa semana a gente fez isso, aquilo", então para ele basicamente para os empresários executivos isso é fácil. É só ele querer fazer e se a empresa permite fazer. Alguma coisa que eu não perguntei que você queria falar? Porque eu já estou finalizando aqui, tem mais só 2 perguntas. Ah, vamos seguir na sua. Vamos? Tá Você é bom. a condutora. Para finalizar, assim, vamos dizer, que mensagem você gostaria de passar para profissionais e empresários que desejam transformar suas marcas em referências no mercado brasileiro? Isso é um sonho de uma chuva de verão ou como é que é isso? É possível? Que conselho que você dá? Me conte. Além de contratar uma boa É. assessoria, né? Isso me parece meio óbvio, mas assim, Ferramenta, né, tenha isso, ferramentas. Volto ao termo coragem, ok, porque é preciso, ok. e eu acho que o maior e melhor conselho é: o negócio do empresário é basicamente a paixão dele, né.
O Uhum. que ele faz, às vezes o executivo é um executivo contratado ou ele é o dono do negócio. Do próprio negócio, é. É é a paixão dele. Transforme essa paixão, multiplique essa paixão para outros, que é isso que a gente quer. É basicamente isso. Legal, adorei a sua mensagem. E por último, conte pra gente o que que você está pensando, quais são os seus projetos para 2025 e como é que os executivos que queiram podem se conectar com você. Me conta aí. Projeto de 2025. Isto. Tirar férias não pode, né? Tá dentro do Pode, projeto. claro que pode, Eu acho que faz eu não parte do acho que eu não vou do conseguir, inclusive exercício. em 2025. Não. Acho que não, mas vai tá nos planos também. Aham, Eh, outros planos, lançamento da marca, né, o Mode sim, Jaco tá chegando, vai ser uma marca importante, a gente quer tornar ela cada vez mais importante. sim. Isso tem a ver com a paixão do brasileiro que a gente descobre no setor automotivo, na indústria, Pode falar um pouco da marca também, se você quiser, tranquilamente. fica à Mas a gente vontade. descobre que no setor, Hã, existem apaixonados. E eu meio que ligo isso a futebol, que é uma paixão brasileira, sim. e o automobilismo também é outra, é a segunda, ou Uhum, para muitos é a primeira. E é tão fanático quanto quem torce no futebol. sim. Então o que a gente tá falando aqui é realmente de pessoas que se conectam por paixão. E a gente não pode deixar isso cair. Uhum. E que basicamente a nossa missão ali é transformar a mobilidade, hoje como ela é, uma mobilidade mais justa, tecnológica, inclusiva, porque é isso que os produtos vêm para trazer. E a gente precisa comunicar isso num ambiente em que empresas chinesas se instalam no Brasil, como é o caso da Modigeco. Não são aquelas empresas chinesas lá de trás. Esquece aquele modelo, aquele tipo de veículo, aquela construção. O chinês aprendeu a fazer carro, aprendeu a fazer carro com qualidade e, melhor ainda, com mais tecnologia do que qualquer outra montadora. Então esse é o desafio, consolidar uma marca no Brasil. A gente começa vendas em março, fim de março, e e acho que o desafio o desafio já tá dado, é esse aí. Imagina uma montadora de veículos no Brasil. O universo que essa montadora, as grandes marcas que a gente conhece que tem 50, 60, 100 anos de história no Brasil. Agora imagina uma no seu primeiro ano de vida, esse mesmo universo que tá essa de 100 anos. Qual é o tamanho do desafio? É basicamente isso. E para quem quiser se conectar comigo, eu sou um cara avesso a ter perfil no Instagram, no Facebook ou em outros canais, porque eu preciso ter paz para trabalhar. E eu sou muito discreto, como sempre. Mas meu LinkedIn, Leandro Volkov, todo mundo que me manda mensagem lá, eu sempre respondo no mesmo dia que mando, inclusive. Eu Verdade. não gosto de deixar ninguém sem resposta. Então podem me buscar tranquilamente. Algo mais que você queira dizer? Quero dizer que eu agradeço muito estar aqui conversando com você de novo depois de 12 anos. 12 anos. 12 anos. Eu me sinto velho, você não. Eu não me sinto Não, velha, mas eu nem me um sinto pouco. velho. Eu perdi cabelos, eu tinha cabelos quando comecei a trabalhar na Verve. Eu penteava o cabelo, hoje eu não penteio mais nada. Mas assim, é um prazer poder retomar um pouco das raízes também. Lembra falar de assessoria de imprensa, tudo isso, né, me remete ao início e à base da nossa carreira, então não tem como dizer não. Muito obrigada por Que você ter agradeço. vindo, muito obrigada pela tua generosidade, Que isso, obrigada pelo tempo compartilhado na Verve, foi um tempo de aprendizado muito, recíproco, muito. né, me lembra sempre o Guimarães Rosa, né, que É, mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende, eu aprendi muito também com você, era um período conturbado que nós passamos com galhardia, né. verdade, E eu te verdade. agradeço muito por isso. Eu E que agradeço. agradeço a todos vocês por compartilharem esse momento com a gente e espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vocês, por favor, compartilhem com seus amigos. Como eu já disse aqui outras vezes, se não gostaram, compartilhe com os inimigos. Mas, por favor, compartilhem. Ajudem-nos a levar essa mensagem de comunicação para um maior número de pessoas. E eu espero vocês na próxima quinta, sempre lembrando que comunicação é tudo. Muito obrigada.